Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Oncolog em parceria com o Instituto Único. Hoje a gente tem uma convidada muito especial e um tema que é muito importante, que é o Janeiro Branco. E a gente está aqui com a Mari Lúcia Santin Mota, é Isso aí. uma colega de trabalho e uma amiga, né? E acho que a gente vai ter um bate-papo muito bom aqui, né, Luciano? Isso é verdade, André. Mais uma vez agradeço aí a vocês, né? Hoje o tema é muito importante. A gente vai falar sobre justamente, né? A gente está no mês de janeiro. A gente vai falar sobre Janeiro Branco, a importância de você cuidar da sua saúde mental. E nada melhor que a nossa parceira, a nossa amiga aqui que trabalha com a gente no Oncolog, a Mari, que é psicóloga, formação. E eu quero, Mari, que você se apresente. Seja muito bem-vinda. Quero que você se apresente para quem não te conhece, para conhecer um pouquinho, para a gente começar a falar de um assunto tão importante, né, nos dias atuais. É isso aí, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar com vocês dois aqui, né? Então, doutor Luciano, a gente conversa bastante Isso é ali no verdade, Oncolog isso é sobre verdade. a saúde mental dos nossos pacientes e as E nossas das também, nossas, né? das nossas também, né? As E nossas as também. nossas também. O doutor André, enfim, foi meu médico, né? Então, assim, entrei para a área da psico-oncologia, a convite do doutor André, e, assim, realmente é um lugar que eu descobri o quanto que eu posso estar colaborando e apoiando os nossos pacientes oncológicos com a experiência que eu vivi. Então, assim, realmente existe essa gratidão a você, doutor André, e obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês e vamos desenrolar esse assunto tão É. bacana como é a saúde mental. Vamos falar um pouco de você aí de novo. O que que você... Psicologia. O que que te levou a isso? O que que foi o gatilho que fez escolher a psicologia, a saúde mental como foco de trabalho e de estudo? Eu sou bacharel em direito, né? E dentro das demandas do direito, assim, eu ficava muito impressionada justamente o porquê as pessoas não se entendiam, né? Por que que precisava do judiciário para realmente ter uma definição numa demanda pessoal, né? Então, assim, não exerci a profissão, não quis, não gostei mesmo. E com essas dúvidas foi onde eu procurei a psicologia, né? Uhum. Na psicologia fui me encontrando nessa questão de conhecer o comportamento humano, o porquê de muitas reações. Então, assim, a faculdade de psicologia me trouxe um pouco disso. Mas, terminando a faculdade de psicologia, eu tinha uma empresa que demandava minha presença e não exerci também, né? Mas, como não somos donos dos nossos Isso é destinos verdade. e Isso é verdade. nem controlamos nada em nossas vidas, o dia que a gente entender isso vai ficar tão mais fácil. É, eu adoeci, né? Tive a leucemia, vim aqui para Cuiabá e aqui fiquei, estou até hoje. Isso faz 8 anos, né? Então, assim, e uma frase do doutor André que me colocou na psicologia oncológica foi quando, né, o doutor André tinha o projeto da Oncolog e a clínica sendo aberta, ele me convidou para fazer parte ali da equipe multidisciplinar. E eu falei para ele, eu não sou psicóloga oncológica. Eu topo, vamos. Não, eu não falei top, né? Mas E vou é, ficar. mas assim, e foi o que ele disse, né? Você já é psicóloga oncológica de corpo e alma, até mesmo por tudo que eu vivi. E hoje eu entendo muito isso, né? Essa parte da psicologia e trabalhar com o paciente oncológico, Uhum. nós sabermos entender o que ele está passando e o que ele está sentindo. E é muito isso, a gente tem essa troca quando nós já vivemos isso. Isso é verdade. Então, Uhum. assim, vocês como médicos, né, vocês têm todo o conhecimento para passar, para ir para a cura, mas esse sentimento, assim, eu acho que a psicologia me trouxe isso, né? Uhum. Ela me colocou em contato com esse paciente, tendo essa troca genuína com eles. E talvez seja o que dê muito certo. Sabe o que eu vejo, Maria? É muito importante isso. Eu e o André, a gente tem a parte técnica, a gente conversa, a gente fala sobre a doença, sobre estadiamento, exame que você vai fazer, como é que vai ser o tratamento. A gente tem esse contexto e a gente tenta
fazer isso de uma forma muito clara, mas ninguém melhor do que quem já passou pela doença, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, pô, o doutor não me entende, o doutor André não entende. Chega para conversar com você e fala assim, minha amiga, eu te entendo sim, porque eu já passei por isso, eu sei que não é fácil, mas eu sei também que tem solução e tem um caminho. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Faz toda a diferença. Eu sempre Sim. digo isso, André. Não, Eu falo, é verdade. né? E muitos médicos, né, ficam focados no técnico, né? Assim, Uma grande às parte, uma às vezes, grande parte. muitas vezes até pelo tempo e falta de, as duas coisas, né? Tempo e Aham. falta de conhecimento ou de interesse naquele assunto e minimizam alguns sintomas, né? E aí, realmente, sendo que para o paciente aquilo lá é a coisa mais importante daquele tratamento inteiro, é aquele problema psicológico que ele está enfrentando, tudo, e muitas vezes o médico, não, você está bem da parte clínica, Eu vejo, ou ó, da parte cirúrgica, você está ótimo, mas o paciente está destruído psicologicamente, precisa de cuidado e muitas vezes é ó, minimizado. veja aqui, a gente está conversando com a Mari, que a Mari é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito inteligente, né? Vocês já viram aí que ela é bacharel em direito, fez psicologia, é empresária, né? Mas eu tenho certeza que ela começou com a psicologia para entender primeiro a mente dela, né? Para entender como eu funciono. E depois, né, a gente colocar isso na mente, né? A gente passar esse conhecimento para outras pessoas. Porque realmente, né, Mari, a gente está falando aqui de janeiro branco, mas hoje a doença maior que a gente vê é a doença psicológica, a doença da alma que a gente fala, né? Mas as pessoas, elas estão necessitadas realmente dessa atenção. Isso serviu para você também? Serve para você também esse seu conhecimento, do autoconhecimento, da gente entender que nós vamos passar por problemas e quem pode resolver esse problema sou eu mesmo, né? Nós temos toda a nossa equipe, temos família, médicos, psicólogos, nutricionistas, mas a principal pessoa para te tirar desse buraco é você mesmo e começa dentro da sua cabeça. Começou dessa forma com você? Você falou assim, puta, peraí, deixa eu virar uma chavezinha na minha cabeça aqui. E hoje você usa essa técnica para ajudar suas pacientes. Quando eu adoeci, eu fui internada no Hospital do Câncer e o doutor André falou, você vai ficar ali 30 dias. E nas fases do adoecer, né, é você entender que ficar 30 dias ali no hospital, você fala, vou ficar fazendo o quê? Né? E assim, eu não sentia dores, né? Eu sentia fraqueza e tinha um processo, um protocolo para o tratamento, né? E assim, eu posso falar que uns 15 dias na fase da negação, na fase da Quer ir aceitação. embora, Eu né? quero ir embora, eu não quero usar o pijama do hospital, eu quero usar essa camisola, eu quero trazer meu pijama, quero um queijo ralado para comer com essa comida. Então, assim, é toda a fase da negação e aceitação daquele processo ali. E aí eu comecei a entender, eu falei, eu preciso usar o que eu aprendi na faculdade para eu me curar, para eu me tratar. E foi quando o tratamento começou a dar certo. Começou com você. Começou comigo, quando eu comecei a entender isso, né? O que eu posso fazer para eu me curar, para eu tratar dessa doença que está em mim. Hoje eu tenho uma frase dentro do consultório com todos os pacientes. Qual é a utilidade da doença na sua vida? E foi o que eu comecei a me perguntar, qual é a utilidade do câncer aqui nesse momento? Qual é a utilidade dessa pausa na minha vida? Eu falo que quando o paciente entra ali no consultório, eu falo, olha, toda a parte da doença não precisa me contar, né? Deixa os doutores cuidarem, as enfermeiras, a medicação, né? Não precisa me contar, porque ela chega querendo contar do diagnóstico da doença. E aí é quando eu faço a pergunta, né? Quem é você? Quem está aqui na nossa frente, né? Quem eu quero olhar, quem eu quero ajudar e apoiar é quem está aqui. E é assim, como é incrível como a pessoa se choca com essa pergunta. Que é isso que você está falando. Fica sem resposta, né? Na maioria das vezes ela está pensando em tudo, mas não pensou nela não pensou nela. exatamente. Pensou então, assim, que pena, assim, o câncer ele vem, né, para trazer o paciente, talvez, para esse lugar de parada, de aceitação de si mesmo,
né? E aí é onde entra toda a história familiar. Ah, eu cuidei de todo mundo. Tudo bem, agora você vai ser cuidado, você dá conta, Sim. né? Uhum. Mas como assim, né? Sim, é assim. Dá para você ser fragilizado. Agora, o doutor André falava, eu tenho essas frases na minha vida, né? Ele falava assim para mim, ele falava, você precisa entender que você está doente. Aham. Então é difícil entender que a gente está doente, que a gente precisa do outro. Estar doente é se olhar. Engraçado, Mária. A Mária André, antes de vir para cá, a gente encontrou no consultório ela, e aí, a gente vai conversar sobre o que no podcast? Eu falei assim, Mária, a gente vai conversar sobre a vida, né? Sobretudo, né? Sobre tudo. E ela trouxe um ponto aqui. Eu sou uma pessoa também que eu estudo bastante a parte de mente, de pessoas, porque também para me tratar. Porque eu também eu também sou uma pessoa, tenho meus pensamentos, tenho minhas dúvidas. Muitas vezes essa pergunta que você faz, acho que todo mundo deveria fazer, né? Quem sou eu? Que muitas vezes o que nos define são as histórias que contam da gente, né? O que a nossa família conta, o que a nossa mãe conta, o que o nosso cônjuge conta, o que os seus filhos contam. Mas quem é você realmente? Quem que você realmente está querendo se tratar? E muitas vezes, Mário, a gente não tem resposta para tudo. A pergunta que eu sempre escuto, e eu tenho certeza que você escuta também, mas por que que eu tive câncer? Né? Eu sou atleta, eu não tenho histórico familiar, eu me alimento bem. Tem muitas coisas na nossa vida que não tem porquê. Talvez a gente não está lidando com ciência exata. Né? Quando a gente Uhum. fala de psicologia, quando a gente fala de medicina, não é 2 mais 2 4. 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 3, vai depender. Talvez você não estivesse num grupo de risco, mas isso não significa que você não vá passar por isso. E a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Quem na vida tudo deu certo? Fala assim, ó, tudo que eu fiz deu certo, eu nunca passei um perrengue, nunca perdi um parente, nunca tive uma doença, nunca fiquei ruim das pernas, nunca tive um relacionamento frustrado. Quem nunca passou por isso? Sobrevivemos. Então, o que a gente costuma fazer é justamente balancear isso, trazer para o presente novamente e falar assim, vem cá, quem é você? Né? É uma pergunta para assim, você fala, puta, realmente, o que você quer para a sua vida? O que é importante para você? Não para os seus filhos, para o seu marido, para você. Aí a pessoa volta, né? Ela sai daquele momento de defesa, volta de E a novo. maneira de encarar isso, né? Num diagnóstico que está falando de câncer, mas qualquer outro, né? Aham. Ela pode tomar uma decisão de encarar realmente e ter uma visão positiva disso, né? Como você falou, o que isso vai te trazer, ou como é que eu faço para sair dessa? E outras passam para um lado de vitimismo, né? Que é bastante comum É a gente ter verdade, isso. Então, assim, verdade. e essa diferença faz toda a diferença no tratamento, forma de encarar, viver com a família, conviver com a doença, porque a gente vê pacientes que teoricamente têm uma doença que seria incurável e com o tratamento, com a mente, a gente tem hoje pacientes com 10, 15 anos de doença que tinham doença metastática mesmo. E isso foi muito do tratamento, mas por teoria não seria curável, né? E Sim, tá bem, sim. encarando aquilo ali e tudo, eu acho que você vê muito isso, né? Pegando uma fala do Dr. Luciano, né, dos pacientes falarem o porquê eu, né, Aham. e, e o que é muito incrível se a gente sair da vitimização e se nós sairmos dessa cena de sofrimento e vir realmente para a realidade, a pergunta tem que ser o porquê não eu? Por que pode Uhum, ser o meu vizinho e não pode ser eu? Justamente. Né? uhum. Então, assim, se nós partirmos desse lugar que somos todos iguais, não controlamos, o porquê não eu? Né? Por que que eu sou diferente e eu não posso passar por isso? Né? Então, assim, esse lugar do porquê não eu nos tira dessa vitimização. Né? E a vitimização é onde a gente vai para a pergunta de novo: qual é a utilidade dessa doença na vida? Eu falo que é da unha encravada ao diagnóstico de um câncer, né? Uhum. Qual é a utilidade disso? E geralmente é a vitimização. E a pessoa, né, o adulto, hoje a gente está vendo muito essa questão desses adultos infantilizados, né? Isso. Então, a vítima é quem? É esse adulto infantilizado. Porque se eu tenho
essa autorresponsabilidade de estar cuidando da minha saúde, o que eu estou fazendo com a minha vida, quais são as minhas escolhas, porque eu quero, não é pelo outro, eu quero estar aqui. Hoje a gente vê tantas pessoas reclamando que, ai, não gostaria de ir no Natal com a minha família esse ano, né? Sim. Decidam que eu não quero ir porque eu não estou afim de ficar com aquela tia que eu não gosto, né? Vai depois. Não vai depois. Então, assim, é essa autorresponsabilidade de nós realmente decidirmos por aquilo que nós queremos. Então, é muito fácil a culpa no outro, essa vitimização. Ai, por que comigo? Por que não comigo? Eu vou conseguir sair disso também. Sim. Então, é esse olhar que eu percebo que está difícil esses adultos, né, saírem desse lugar infantilizado e tomar, sim, conta da sua vida com essa autorresponsabilidade. Até mesmo no tratamento. Sim. Mas o que você, das alterações de saúde mental aí mais comuns, pós ou durante tratamento, seja do câncer ou de outros problemas de saúde na pessoa, qual é o impacto maior, ou os mais comuns que você lida no dia a dia e que merecem bastante atenção aí? Doutor André, o mais comum é esse que nós acabamos de falar. É eu olhar para mim e falar quem eu sou. É isso que está difícil as pessoas responderem. É isso. Então, assim, quem eu sou? Sabe qual que é a maior preocupação quando o paciente termina a quimioterapia? É sobre isso. O que ela vai fazer sem a quimioterapia para o filho ficar do lado, ela ali fazendo a quimioterapia, né? O que eu vou fazer sem ter que fazer quimioterapia agora, sem ter o meu filho comigo ali do meu lado? É sobre esse lugar. O câncer vai precisar voltar? Toda doença tem uma utilidade. Então, quando a gente olha para isso, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer comigo, o que eu dou conta de fazer para mim, né? Eu tive um paciente que o filho parou de fazer a faculdade, porque ele tinha que acompanhar a mãe, né, na quimioterapia. Eu chamei os dois. E aí, primeiro eu perguntei, a senhora tem outro filho? Tenho. Tá bom, não dá para dividir? Ah, dá. Aí o filho falou, não, mas eu que quero ficar com a minha mãe. Eu falei assim, para quê? O que vai mudar no tratamento da sua mãe, você estando ali ao lado dela e parando os seus estudos? Que é o que a gente fala, que quando que filho honra pai e mãe? Quando ele segue para a vida. Ó, deu certo o que você fez para mim, eu sigo para a vida. Então, assim, a gente tem todo esse vínculo, né, toda essa dependência emocional, essa questão. E aí, o que esse adulto, esse filho adulto está fazendo? Eu não posso te perder, mãe. Né? A comunicação é essa, né? A comunicação é essa. A comunicação não verbal é essa. Deixa eu ficar aqui do teu lado, porque eu não posso te perder. Honra pai e mãe seguindo a vida, né? As famílias estão adoecendo junto com os pacientes. E essa necessidade, ela tem uma utilidade. Sim. Então, é para isso que nesse mês do Janeiro Branco, né, que a gente pode falar sobre a saúde mental. Mari, eu vejo assim, o câncer, ele adoece a família toda mesmo, né? Eu digo que porque muda o jogo dentro da família. E tem pessoas, eu tenho paciência, e você tem também, eu tenho certeza disso, que depois que fica curada, ela entra num quadro depressivo, porque ela não está mais com a doença, ela não está fazendo tratamento mais, ela não tem... Os cuidados todos da família em volta, né? Ela não é mais o centro das atenções por causa da doença. Exato. Então, e entra num quadro depressivo, aí vem mais uma vez os seus cuidados. E o que eu percebo também, Mari, na maior parte das pessoas, não só naquelas que estão fazendo tratamento oncológico, é que a gente tem um excesso de futuro. A gente acaba preocupando com um problema que a gente não tem ainda. Se o meu tratamento não der certo, e se o tumor voltar, e se acontecer, e o se. A gente não tem resposta para nada disso, né? Não tem, né, André? Eu falo assim, é muito importante, a Mari falou, o André faz isso também, a gente focar no presente. Fala assim, eu faço isso, Mari. Eu falo assim, vem cá, você já tem esse problema? Não, posso ter. Então, você pode ter, você não tem ainda.
80, 90% dos problemas que a nossa mente acredita que a gente vai ter no futuro, eles não acontecem. Então, por que você não espera ter o problema para você preocupar com ele? Então, foca no que você pode melhorar na sua vida hoje. O que você pode melhorar hoje na sua vida? Eu estou sedentário, eu estou obeso, e eu acima do peso, eu vou ter que tomar uma dose maior de quimioterapia, isso vai me atrapalhar. Por que você não foca em ter uma vida mais saudável, que isso pode te ajudar na sua quimioterapia? Por que você não começa a mudar a chavinha na sua cabeça e fala assim, essa quimioterapia que está sendo feita aqui, ela está matando aquela célula cancerígena que vai fazer mal para mim, ela é minha amiga, ela é minha aliada. Uhum. Então, assim, o problema ele é o mesmo. Agora, a forma que você vai encarar o problema faz Muda a totalmente. diferença, né? Eu tenho um estudo, né, dentro do sistêmico, né? Então, assim, a gente tem ouvido muito isso hoje, né? Que os pacientes que adoecem têm a questão hereditária, ok, tudo bem. Que é pequena, né, perto do restante. E que hoje a gente está vendo que é pequena perto do restante, né? Isso também está sendo muito falado. Só que quando a gente fala do emocional, quando a gente fala dessa dependência emocional, de saúde mental, nós repetimos muitos padrões que não são mais nossos, e é isso que está difícil de entender, né? Então, assim, minha mãe morreu de câncer, minha mãe sofreu com o tratamento, minha mãe sofreu com a doença. Hoje nós temos ali na clínica quantos pacientes passam pelo tratamento que, se não falar, ninguém nem percebe, né? Então, assim, essas crenças que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós, né? Se nós fizermos isso que o doutor Luciano acabou de fazer, o que eu tenho hoje? Então, eu vivo de um passado que não é meu, que não me pertence. Eu repito padrões dos meus pais, ok, só que na segunda vez que você estiver repetindo, não é mais seu, não é mais dos seus pais, é seu. Né? Porque ninguém mais vai falar, olha, o meu avô fazia isso. Vão falar, não, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso. Vamos quebrar esse ciclo. Né? Vamos quebrar. Então, é sair desse passado, é deixar de viver na ansiedade desse futuro e nos colocarmos nesse presente. Que quando a gente pergunta para o paciente quem está aqui na minha frente, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, e a pessoa se perde para responder, é justamente quando o médico fala, o que você tem hoje para fazer por você. Vamos, né, tira o açúcar, quando passa pela nutricionista, né, tira o açúcar, nossa, mas como que eu vou viver sem o açúcar? Ok, é o teu momento agora, tá disposto? Né? Exato. Eu até fiz uma colocação, né, nós temos uma frase, acredito que é de Sartre, que ele fala, né, não importa o que fizeram comigo, né, o que importa é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. Isso. Agora a gente coloca uma vírgula e continua a frase. Você está disposto a se livrar do que fizeram com você? Porque às vezes eu fico, às vezes não, eu preciso, fica agarrado nisso. Justamente, minha mãe morreu de câncer, sofreu muito, eu também vou morrer de câncer, vou sofrer muito. Já estou sofrendo. Já estou sofrendo e vou sofrer mais ainda. Né? Então é esse lugar dessa saúde mental, de eu trazer isso para o dia de hoje, para eu trazer o que eu estou fazendo hoje para mim, é responder essa pergunta, quem sou eu? Eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque a parte psicológica é uma parte importantíssima no tratamento da saúde hoje. Antes se falava tratamento de saúde ao médico. Não, o médico tem um papel importante, mas se você pegar num contexto oncológico, o médico tem um pedacinho só do tratamento, que é fazer o tratamento correto. E todo o grande apoio e, às vezes, o maior tempo desse paciente não vai ser com o médico, né? Vai ser com toda a equipe. E um grande impacto que a gente tem na oncologia é realmente na saúde mental, né? Tem o medo da morte, tem o medo do futuro, como o Luciano falou, não sabe o que vai acontecer para frente. O sofrimento por isso, eu acho que isso são as principais coisas que você trabalha, né? Que é a pessoa querer prever o futuro e se apoiar em coisas do passado aí, se martirizando por ser igual e seguir o mesmo caminho que aconteceu em família. Né? E assim, o que a gente percebe hoje, né, na clínica? Você marca com o paciente, né? Por isso que nós falamos, receita lá, né? Coloca lá, o paciente passar por terapia, né? Então, assim, você pode falar para ele fazer milhões de exames, né?
vários medicamentos, fazer a quimioterapia, passar pela nutricionista, ainda existe uma certa resistência, mas passar pelo psicólogo é a parte mais resistente do paciente. E eu costumo falar, né? Hoje você fazer terapia é um ato de coragem, porque é você se olhar. A mudança que você culpa o outro, a mudança que você quer no outro, está em você. Começa por você, que reverbera na sua família toda. Então, assim, esse lugar de se olhar, esse lugar de estar presente, né? São situações hoje que realmente é o que a gente está falando sobre saúde mental. É o que nós queremos hoje para nós. Logo, se não temos e não sabemos o que queremos, para onde vamos? Nós vamos, né? Vamos viver como Alice no País das Maravilhas e está tudo certo. Essa frase sua, Maria, eu sempre coloco isso também, eu trago isso comigo e trago para os meus pacientes também, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar serve, né? Esse, para mim, é o grande ensinamento aí da Alice no País das Maravilhas. A hora que ela chega lá para falar com o chapeleiro maluco, não é? Aí ele chega, para onde você está indo? Eu não sei. Aí tem para cá, para a direita ou para a esquerda. Ele falou, qualquer caminho que você pegar serve. Você não sabe para onde você está indo mesmo, então pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. E o tratamento, ele é muito disso também. A nossa função como médico, psicólogo, nutricionista é direcionar. A gente tem um conhecimento técnico que fala assim, olha, a sua direção é essa. Você pode tomar outro rumo? Sim, você pode tomar outro rumo, vai ter um resultado diferente também. Mas eu posso dizer para você que esse caminho aqui seria o melhor para você. Se vai tomar esse caminho ou não, aí depende. A psicologia, eu sou adepto da psicologia positiva, quem me conhece sabe disso, e eu sempre sou uma pessoa que, se tem 1% de chance, para mim ainda tem chance, né? 1% é 1%, mas é 1%, não é zero. Então, eu sempre sou uma pessoa que procura o caminho, procuro a solução. E muitas vezes, para cada solução que você dá, tem pessoas que arrumam 3, 4, 5 problemas, né? Você dá um caminho, a pessoa arruma 3, mas isso não dá por causa disso, isso não dá por causa daquilo. Aí eu paro, eu falo assim, tá. Aí eu falo assim, mas doutor, você não vai falar nada? Eu falo assim, olha, eu já te dei algumas alternativas. Nenhuma das alternativas eu sei que é o ideal. Talvez você queira uma que você não vai precisar fazer nada. Mas essa alternativa não existe. Qualquer caminho que você tomar vai ter coisas boas e coisas ruins. Você tem que escolher o caminho de menos coisas ruins para você e mais coisas positivas. Você que tem que tomar o caminho. Eu estou aqui para te falar qual o caminho. Então, eu te dou essas alternativas aqui. Aí a pessoa pensa um pouquinho, fala, doutor, então eu vou fazer isso aqui. Eu falei, então tá bom, então nós vamos, estou junto com você, neste caminho aqui, vai ter pedra, você vai machucar seu pé, mas no final vai dar certo. Então, esse caminho, né, eu acho que é importante isso, porque muitas vezes a pessoa, ela entende, demora um pouquinho, a Mari falou, é a fase da negação, ela entende que ela tem um problema. Mas depois ela quer mitigar isso, né? Ela fala assim, não, mas espera aí, será que não dava para fazer uma quimioterapia que não cai o cabelo, ou uma quimioterapia mais fraquinha, doutor? Como é que você faz com isso? É a fase da barganha. A fase da Quando barganha, não é começa com a barganhar. Deus, é com o doutor. Isso. Mas a maioria quer colocar que você deu o caminho de tudo, né? E não sofrer modificações, seja ela na parte psicológica ou na parte de dieta. Quando o paciente vai lá, você falou, está obeso, é sedentário, fuma e está ou com câncer ou com diabetes, seja o que for, pressão alta. Ele quer o quê? Um remedinho que vai lá, milagroso, vai para casa, está ótimo. Não está. Ele vai precisar de mudanças mental para comer menos, para não fumar, e assim vai uma série de medidas que vai ser muito mais sofrido para ele do que tomar um remédio. Eu acho que, e na saúde mental, a gente vê muito isso no idoso, que ainda. Eu acho que o jovem já fala mais de terapia, a gente já vê em grandes centros mais do que Cuiabá, mais do que interior, e assim vai, né? Você acha que quanto maior a cidade, as pessoas falam mais sobre isso. Mas a gente, no dia a dia, no consultório, quando fala para o idoso, a gente tem uma equipe, você vai sair daqui do consultório, sempre no primeiro tratamento, já oriento, você vai passar
por nossa equipe, que tem uma consulta psicológica, nutricionista, vai passar pelo farmacêutico, enfermeira navegadora. A primeira coisa, mas eu não estou louco, não preciso de psicólogo. E acho que você tem essa barreira, principalmente no idoso, né? Ou não? Tem idosos muito bacanas, mas tem os teimosos, como tem os jovens também, né, teimosos. E hoje eu acho que a gente tem um agravante aí também, no nosso meio aqui, que mais uma vez, né, quando a gente tá... Porque eu procuro um médico, ou foi uma indicação, ou eu confio, né, ou tem todo um histórico, mas muitas vezes, se o que o médico fala é aquilo que eu não quero ouvir, para onde que os pacientes estão indo? Para a internet, para o Google. Então, assim, isso é muito confuso. Por quê? Porque eu busco uma informação que eu quero ler ou ouvir aquilo que é mais fácil. E muitas vezes o processo não vai ser fácil, né? Então, olhar para isso, encarar isso, de novo, essa autorresponsabilidade. O que eu preciso fazer para mim? Por que eu vou procurar essas alternativas que nem certeza eu tenho, né? Então, assim, a internet também tá tendo essa fuga, né? Para quem não quer realmente encarar a realidade, encarar o dia de hoje, né? Se nós falarmos de saúde mental, as pessoas tem a fuga do ou dormir muito ou trabalhar muito. Eu falo que outra fuga, né, do paciente oncológico é quando ele não aceita o afastamento do trabalho. Né? Eu não quero parar de trabalhar porque eu vou pensar muito na doença. Não, peraí, vamos pensar mais em você? Né? Você não consegue trabalhar, você precisa parar, o teu corpo está dizendo isso. Né? A doença está dizendo isso. Descansa o seu corpo, começa a olhar para você. Mas eu não consigo parar de trabalhar. Né? Eu quero ir lá na internet e ver se tem alguma coisa diferente, né, do que foi falado para mim. Sendo que o médico está ali olhando a sua situação. Lá no Google tem várias. Né? Então, o que esse paciente está buscando? Qual é a fuga, né, para realmente não encarar essa realidade? Pois é, Mari. É uma coisa... Hoje a oncologia ela é uma coisa tão individual. Os tratamentos hoje eles são tão individualizados. Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de tumor, e o tratamento é totalmente diferente. Né? Dentro da mama mesmo, da mastologia, hoje a gente vê pacientes que fazem hormonoterapia, outras não fazem, umas precisam fazer imunoterapia, outras não. Então, assim, a experiência do outro ou a experiência da internet muitas vezes não serve para você. Exato. E você quer resposta, a gente volta de novo para o que a gente falou no começo aqui do podcast. Você quer resposta para coisas que muitas vezes não tem resposta. A sua idade não é a mesma, seu biotipo não é o mesmo, é um organismo totalmente diferente. Então, a gente trabalha com tantas variáveis que não tem como. E eu costumo dizer, quando chega para mim, chega. Chega só falta o dossiê, né? E vai lá e faz no seu consultório, no André, no meu, para validar aquilo que ela já viu na internet. Quando as informações elas batem, a pessoa até ela dá uma aliviada assim, na cadeira, aí você já percebe que está validando a informação que ela tem. Aí a pessoa já dá uma dobrada no braço, você fala assim, olha, essa situação que a gente está conversando não é muito bem o que ela queria. Mas eu volto e falo assim, olha, traga para você, procure coisas para você, ou converse com pessoas que vão melhorar a sua vida. Então, aquela amiga sua que ligou para você para falar que a vizinha morreu, que estava com o mesmo problema que o seu, essa pessoa você não tem que estar conversando. Aquele paper, aquele trabalho da internet que você leu, que 70% dos tratamentos que você está fazendo não dão certo, não é para você. Então, quando você tem alguma dúvida em relação ao seu tratamento, em relação à sua saúde, conversa com o psicólogo, conversa com o médico, o seu mastologista, o seu oncologista, o seu psicólogo. Por quê? Ele é uma pessoa capacitada, estudou para isso e sabe o seu caso realmente afinco. Ele vai falar, olha, isso é compatível ou isso não é compatível. É muito interessante, realmente. Várias pessoas vêm com informações que muitas vezes não serve para nada, na maioria das vezes, na verdade. E é isso, por quê? Porque não querem olhar para o que realmente está acontecendo. Sim. Nesse tempo todo aí,
que você mais faz? Você já falou dessa situação. Para reconstruir emocionalmente esses pacientes aí, porque uma das coisas é olhar para dentro, né? Além disso, o que mais que você estimula ou faz com que esses pacientes, para que eles vão se conhecendo, modificando o comportamento com relação à doença e à vida aí? Eu gosto de trabalhar dentro do consultório, tirar o paciente desse lugar de vítima. Uhum. É isso, né? Porque é só saindo desse lugar que você consegue fazer alguma coisa por você. Porque enquanto você está se vitimizando, você quer que o outro faça, você culpa o outro, você culpa o médico, né? Você culpa o medicamento que está me dando muita, né, reação, você culpa o mundo. Então, assim, o que eu mais busco realmente dentro do consultório é fazer isso, é tirar esse paciente do lugar de vítima, né? Que ele consegue, o que ele quer, o que ele busca. Então, assim, e isso é pesado para muitas pessoas. Uhum. Isso é muito pesado, é muito difícil sair desse lugar de vítima. Eu costumo dizer, quando o paciente chega ali, que ele está, eu fiz tudo para todo mundo, eu vivi para os meus filhos, eu vivi para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, eu levo o paciente a olhar qual era o ganho secundário por detrás de fazer tanto. Porque assim, quando eu faço muito, é onde eu estou fazendo o que comigo? Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Então, assim, eu tenho todo esse contexto bonitinho, fiz tudo para todo mundo. Mas você fez tudo para todo mundo porque você queria ter a certeza que as coisas iriam sair do jeito que você sempre quis. E, de repente, você tem uma doença que você não sabe o que vai acontecer. Sim. Né? Você tem que viver o agora. Então, esse lugar da vitimização, quando você coloca o paciente nesse lugar que as coisas foram feitas, né, com o seu ganho secundário, o que você vai fazer para você agora? Né? Não dá mais para culpar os outros, é você. Agora depende de você. Eu concordo, assim, plenamente mesmo que a cura do paciente tem todo esse contexto, mas eu acredito que quando ele consegue sair desse lugar de vítima, quando realmente ele quer mudar a história dele, ajuda muito, 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 mas ajuda muito, né? Como quem não quer, também não ajuda em nada. Isso acho que é importante para a vida toda, né? Por todos os aspectos. Para o estudante que está, essa prova é difícil, Sim. porque realmente tal coisa aconteceu e numa relação de um casamento, por exemplo, e assim vai, né? Tudo que vai acontecer na vida, em relação de trabalho, quem se vitimiza e não toma a atitude para o seu lado e busca realmente solução, acaba sofrendo mais, não tendo um crescimento tanto pessoal quanto seja no trabalho ou em outras situações, porque eu acho que isso vem, não sei se tem fãs, o que é essa vitimização toda aí, e fica uma vida toda assim, né? Sofrendo. Eu costumo dizer, depende o que funciona mais, né, para a vítima. Então, aí ela vai, né, potencializando aquilo. E às vezes para a vítima, o câncer é potencializado, que eu costumo dizer muito isso. Eu falo, se o câncer está entendendo que ele tem uma utilidade ali, ele vai ficar. Sim, a sua mente está para sua mente está funcionando, aquilo ali, ele vai ficar. Então, assim, eu não quero parar de trabalhar porque eu só penso nisso. Por que só pensa nisso? Por que não pensa na quimioterapia, que eu falo que é um mau combate, né, Sim, dentro do corpo, sim, né? sim. Por que não pensa no que ela está fazendo para realmente matar o que tem que morrer ali dentro, você ficar curado? Então, assim, é esse olhar, né, que precisamos ter e precisamos trazer todos os dias, e é isso. Eu utilizo o meu passado para aquilo que eu preciso potencializar. Se eu não preciso potencializar, a doença não está fazendo sentido na minha vida, eu quero tocar minha vida, quero continuar seguindo, ela vai embora. Sabe o que eu vejo, Maria? A oncologia, o câncer, ele serve para você, para te direcionar o que realmente importa na sua vida. Além da também sua concordo. pergunta, não é? Porque assim, Eu também concordo. às vezes você vê aquela pessoa que, sempre trabalhei. É o que você acabou de falar, você está fugindo do quê?
né? Por que que você não quer voltar para sua casa? Por que que você não quer voltar para o seu lar? Por que que você não cuida de você? Por que que você não olha para você? Por que que a sua vida é só trabalho? Então, quando a gente fala de saúde, é igual esse copo aqui, né? Se eu começo a dar direção para um lado só, ele vai ficar disforme. Se eu achar que a vida é só trabalho, não tenho lazer, não tenho família, não cuido da minha saúde, né? Não vou pedalar, não vou cuidar da minha saúde mental, uma hora vai ter um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, que muitas vezes a gente está falando de câncer, porque a Oncolog é uma empresa, né, que a gente trata e lida com pacientes oncológicos, inclusive você está nos escutando até aqui, chegou até agora no podcast, e não é inscrito no canal ainda, a oportunidade agora, inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar a par de todas as notícias. Toda semana a gente traz episódio novo. Então, aproveite agora e faça isso. A gente estava falando aqui, né, continuando o raciocínio, quando eu tenho esse desequilíbrio, quando eu tenho uma doença, quando eu paro um pouquinho a minha vida, eu falo assim, puta, peraí, isso aqui é importante na minha vida? E se eu morrer? Eu tenho certeza que alguém vai, amanhã, no outro dia, alguém está sentado na minha cadeira, eu sou insubstituível, não existe. Alguém vai sentar na sua cadeira e vai tocar o barco e está tudo certo. Ah, minha esposa, meus filhos não conseguem sem mim. Vão conseguir sim. Pode ser que tenha no começo, tenha dificuldade, mas eles vão tocar a vida, porque a sua vida foi e a deles continua. Então, a aceitação ela é muito importante. É você quando. Eu vejo isso muito, Mário, vejo demais paciente que fala, que tratou, que está curada, que ressignificou isso, né, deixou de ser vítima, deixou de ser tudo mais, e fala assim: e aí, como é que está a sua vida agora? Doutor, sou outra mulher. Estou muito melhor do que eu era Tem antes. É muita isso aí, gente falando, muita gente. muita que mudou, tirou vários pesos das costas e da importância às outras coisas, né? Acho que a gente vê bastante lá. E está acontecendo muito isso mesmo. E eu tenho uma paciente que, quando eu falava que a doença tinha uma utilidade, ela falou assim: eu saí muito brava do consultório com você, saí uma fera. Primeiro é isso, né? Mas saí muito brava. Acho Tá que eu tudo tive bem. uma paciente que me chamou Nós estamos falando da mesma paciente. E aí ela fala assim: hoje eu entendo o significado disso. E é verdade. Hoje eu entendo. Quando às vezes fazem, né? Às vezes fazem o quadrante, né? Ou fazem a cirurgia e começa a dar rejeição, Sim. né? É muito isso. Qual é a utilidade dessa rejeição? Por que que você precisa ficar com esse cuidado? Sai desse lugar. Pois Exatamente, é, né? eu já perdi paciente, uma das coisas é essa, porque a gente está falando ali de tratamento oncológico e ela tá focada na estética. É importante, lógico que é. Para a mulher, então, quando a gente fala de mama, perder a mama ou ficar com um defeito anatômico é importante. Mas você tira o foco. Você Não tira pode o foco. esquecer da doença, né? Que você está tratando É, um câncer aí ali tudo bem, a e gente você não vai está fazendo fazer. uma plástica, Não né? Você é está isso. tentando fazer o melhor, É né? isso. Aí depois você até consegue associar isso e complica as cirurgias. Quanto maiores são, maiores as complicações e muitas vezes atrasa o tratamento oncológico. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre penso no tratamento oncológico. Falo assim, ó, o que que eu posso fazer para otimizar o tratamento oncológico? Posso associar uma cirurgia estética? Lógico, evidentemente que a gente vai associar. Eu não devo associar. Hoje eu conversei isso com o paciente. Ela estava acima do peso, estava, né, e precisa fazer, está terminando um ciclo com a gente lá de quimio e vai para a cirurgia agora, teve uma boa resposta, o tumor praticamente desapareceu, e hoje a gente estava discutindo justamente o tipo de cirurgia. Se ia fazer uma quadrantectomia com esvaziamento axilar, com amostragem axilar, ou se ia fazer a mesma cirurgia associada a uma mamoplastia. Aí eu coloquei os prós e os contras, e assim, a minha opinião, fala, olha, você vai fazer um quadrante com axila, não vai ficar esteticamente tão ruim. E você não vai atrasar seu tratamento, sua radioterapia, você vai estar no caminho, que é o caminho tradicional, o caminho mais curto. Uma mamoplastia associada pode dar tudo certo, não tem problema nenhum, mas o risco de complicação é maior, dos pontos não fecharem, não cicatrizarem, e a gente atrasar um pouco mais o seu tratamento. Ela foi uma pessoa muito consciente, falou, doutor, vamos fazer quadrante? Vamos, né? Eu achei muito interessante isso. É uma pessoa que também já está no nível, já entendeu, né? Ela já significou isso, e ela é uma pessoa grata, ela não reclama, nunca reclamou, e o tratamento dela tá dando certo. Tanto é que o tumor, ele tinha 6 centímetros, André,
começou a fazer químio, hoje é resposta total, não tem tumor mais na mama. Então, assim, Você faz um tratamento maior, você realmente, muitas mulheres estão preocupadas com atrasa, isso, né? sim. Pensando, Como eu tenho um paciente hoje que o tratamento está um pouco atrasado, porque tá complicou. esperando cicatrizar. E outra coisa importante é com relação aos familiares, né? Fala Isso pra é gente aí da importante. importância aí do tratamento, apoio psicológico aos familiares que muitas vezes eles querem proteger tanto como essa história que você colocou do filho, que acabam atrapalhando ou sendo até tóxicos, entre aspas, pro paciente de tanto que fica em cima, né? Eu fiz um acompanhamento, enfim, e eu tinha um ranço quando, quando eu vi, assim, o paciente oncológico no hospital sozinho, né? Então, assim, como que a família abandona, o que que acontece? E eu comecei a respeitar a história de cada paciente. É sobre isso, né? Cada paciente tem a sua história. Então, o estar sozinho lá, como foi a história desse paciente? É uma cena, né? É um evento que a gente chama. Eu tive também pacientes que o esposo não conseguiu ficar com a esposa. E é óbvio que se nós olharmos assim, né, grosseiramente, como que um homem pode fazer isso, né? Deixar a mulher numa hora tão importante, tão triste, tão desafiadora. E aí eu tive a oportunidade de atendê-lo, de ouvi-lo também, e mais uma vez, né, um aprendizado. A dor dele em perdê-la era tão grande, mas tão grande a dor dele, que era melhor, ele não conseguia entender a dor que ele estava causando nela em deixá-la naquele momento. Mas a dor dele era muito maior para ele. Então, assim, quando você começa a ter esses entendimentos, você vai entendendo qual é o seu papel, qual é o papel da família. Eu falo muito isso, né? Nós tivemos a história do câncer, né, na minha família. Em falar sobre o câncer, no almoço, nos encontros, né? O assunto câncer, ele precisa ser leve, Uhum. né? Ele precisa ser leve. Temos os tratamentos, né? Temos as questões aí de cura, quantas e quantas, né? De tratamentos que não são agressivos, né? Enfim, nós temos boas histórias sobre o câncer. Eu tenho uma boa história sobre o câncer, né? Então, assim, minha mãe teve uma boa história Excelente. com o câncer, né? Então, assim, é sobre isso. Qual é a utilidade dessa doença para a família? Se eu tenho um familiar que ali, com aquela doença, está potencializando a doença, eu não vou ter um paciente curado mais rapidamente. Então, assim, esse olhar dos familiares ao paciente oncológico, se nós conseguirmos tirar a pena, né? O sentimento de dó, mais uma vez, né? O sentimento de dó é quando eu me acho melhor do que o outro. Esse é o sentimento da dó. Né? Se eu olho para alguém e estou com pena de você, é porque eu me acho maior do que você. Aí você imagina sistemicamente um filho olhando assim para uma mãe ou para um pai. Né? Então, assim, é sobre isso, ter esses olhares. E tem, assim, vários olhares quando a gente fala no contexto familiar, né? Por que um filho deixa a vida dele para ficar com esse pai e com essa mãe, né? Ou os que não deixam e seguem a vida, mas dão todo o apoio para os pais, né? Que estão doentes. Hoje eu tenho meus filhos, né? 35 e 34 anos, eu falo, olha, eu quero ir para um asilo chiquíssimo. Vocês não vão ficar cuidando de mim doente. Então, assim, por quê? Porque, de certa forma, os nossos filhos também não são obrigados a parar a vida deles para cuidar de nós. Ai, mas fez tudo na vida. Sim, o filho pode fazer de outra forma. Sim.
Cada um Então, tem- esse olhar dos familiares, a gente precisa ver cada contexto realmente, qual é o papel de cada um realmente. Eu falo assim, eu virei a chave também quando uma vez nós entramos no seu consultório e a minha mãe falou para o doutor André, eu trouxe a minha mãe comigo. Aí eu escutei aquilo, eu falei, opa! Falou mesmo. Não falou? É, Eu trouxe minha Porque mãe ela estava comigo. em cima falando o nome Tava. dela, É, né? Aí, pegando no pé dela. e aí é onde o que, que eu fiz? Peraí, né? Verdade. É eles falam, verdade. você estava invertendo os Eu estava papéis, né? invertendo os papéis. Então, assim, aí a doença faz sentido. sim, Talvez para quem não teve o cuidado de uma mãe, tendo o cuidado da filha, deixa eu ficar doente mais um pouquinho. tá Né? gostoso Tá assim, gostoso né? aqui esse cuidado, né? Então, assim, isso, é esse olhar. Então, cada pessoa tem a sua história, né? A família adoece junto, sim. Tem famílias que levam isso muito bem, né? Eu falo que hoje a nossa família aprendeu muito, né? Com a história do Uhum. câncer. E é entender que cada um precisa passar por aquilo que é seu. Ninguém vai passar pelo outro. Então, a família vira aquele emaranhado, né? Sim, Vira aquele embolo. Um adoeceu, vamos todo mundo, né? Nós temos pacientes que às vezes vão com 3, 4 pessoas acompanhando no sim, consultório, não temos isso? sim. Né? Sim. Então, Frequente. frequente. Então, assim, vira aquele embolo, vira o emaranhado, que é o que a gente fala sistemicamente. E será que tem necessidade disso? Então, esse contexto familiar, ele precisa ser olhado conforme a doença e a dependência emocional de cada família. Acho que para quem está assistindo é importante tudo que está ouvindo aqui, justamente para saber da importância da saúde mental e do cuidado psicológico durante o tratamento. Tratamento na saúde e aqui especificamente na oncologia, né? Que parece que aflora mais que outras doenças, né? Porque eu acho que vem muito desse aspecto de morte. Eu acho que a grande maioria pensa no diagnóstico, já pensa no futuro, já sofre. E hoje mudou muito. A gente tem várias. A Marilúcia contou a história dela, e a gente tem inúmeras histórias positivas e de vitórias, e não realmente só de perdas. E perdas a gente tem na saúde mesmo, tem perda de saúde mental, saúde do coração, vasculares, Sim. e assim por diante, né? Tem, às vezes, muito maiores do que a gente está falando aqui. Mas novamente, na forma de encarar, né, tudo isso. E já estamos chegando já Já, temos André, aí esse bate-papo aqui, voou já. o tempo aqui, estou olhando aqui, estamos caminhando aí para os momentos finais, né? E acho que seria muito importante, Marilúcia, colocar para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo a, a importância de tudo isso, de todo esse cuidado aí do paciente, da família, e do paciente oncológico especificamente. Eu falo que a psicologia ressignificou a minha vida antes de qualquer situação, né? E é o que a gente fala assim, nós sabemos e vivemos que o indivíduo é fruto do meio. Então, Uhum. assim, ali na Oncolog, eu acredito assim que essa minha ressignificação também foi fruto do meio, né? Então, assim, tirando a questão oncológica, eu acredito hoje na importância de nós entendermos a autorresponsabilidade sobre a nossa vida, né? Desse cuidado que temos que ter conosco. Se a gente tiver essa preocupação, a gente vai cuidar de alimentação, nós vamos cuidar do nosso corpo, nós vamos cuidar da nossa saúde, nós vamos cuidar até do que nós estamos vendo e assistindo na internet. Quem são as pessoas do nosso meio? Né? Então, assim, a gente realmente começar a se preocupar com a qualidade das nossas companhias, com a qualidade do que nós estamos vendo, ouvindo, comendo, fazendo, né? Com essa autorresponsabilidade, né? Sem essa vitimização de culpar o outro, sem esse lugar infantilizado que sempre tudo à minha volta é culpado, menos eu.
Então, esse cuidado com a saúde mental, eu coloco uma palavra só, de autorresponsabilidade. Esse autocuidado, né? Eu acho que nós precisamos entender que ser leve faz parte da nossa vida. E talvez essa leveza está em nós conseguirmos carregarmos nós mesmos. Então, nós não estamos tendo esse olhar para nós e queremos carregar o mundo. Não tem coerência nessa fala, né? Então, é isso. Eu acho que o meu recado, né, hoje, para o que nós estamos vivendo, para o mês de janeiro, onde, né, estamos falando de saúde mental, é sobre isso, é sobre você, é sobre cuidar de você. E para isso, vamos terapeutizar. Muito bom. Isso aí. Mário, coloca pra gente onde você está atendendo. Hoje você está em Cuiabá e está em Rondonópolis, né? Nossa. Coloca seu. Falar, né? Acho que você podia colocar seu primeiro de suas mídias sociais e onde que o pessoal vai te encontrar. É isso aí. Então, na verdade, assim, o meu contato é a minha rede social, né? Que é mari.santin, Mota, ok? E realmente meu contato é ali. Atendo online, atendo hoje os pacientes na Oncolog. Estou em Rondonópolis também e em Cuiabá. Legal. Ok, vamos. André, é isso, né? Vamos mais finalizando aqui mais um podcast. Foi muito interessante, aprendi muito. Eu gosto muito de conversar com a Mari. A gente quase não tem tempo, mas eu sempre aprendo um pouquinho mais. E hoje, assim, o ensinamento que eu deixo aqui, né? O que eu peço para vocês, primeira coisa é viver o presente, né? Vamos parar de pensar no que pode ser, o que por enquanto não existe isso, né? E também entender bem o processo, entender aonde você está, qual que é a sua realidade, qual que é o tipo de câncer que você tem, quais são as probabilidades, tratamentos, e dessa forma, vivendo o presente, pensando no que você pode fazer para melhorar seu dia, eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. É isso aí. Obrigado, Marilúcia, pela presença aqui, por realmente nos ensinar bastante e trazer informações aí valiosas para nós, para os nossos pacientes, as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Luciano, por mais um podcast e realmente acho que a gente vai chamá-lo mais vezes Com aqui, certeza. com mais gente para um bate-papo. E para você que está nos assistindo, obrigado aí por esse tempo junto. E a gente vai estar aqui sempre trazendo informações de qualidade, importantes e com pessoas que realmente sabem o que fazem. Até o próximo.